Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma atualização do Bitcoin e altcoins aqui do meu canal Bruno Crypto BR. Vamos mapear essa retomada que o Bitcoin fez hoje, depois dessa movimentação de baixa, uma retomada, um respiro de alta que por enquanto caracteriza aí apenas um respiro para mais quedas que já começou a acontecer depois da divulgação dos dados referente ao mercado de trabalho americano. Compartilhei em primeira mão com quem está lá no meu grupo Panorama Bruno Cripto, seja do Telegram ou do WhatsApp. Os links para esses grupos estão aqui, caso você queira receber atualizações mais rápidas. Então, antes de a gente continuar, não esquece de deixar aqui like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Então, ó, o Bitcoin fica nítido, né, a sua tendência de baixa, um pivô de baixa aqui que ele fez ali no dia 10. E agora ele está vindo retestar essa região aqui, ó, que antes era o suporte, virou resistência. A gente mapeou também que nessa faixa existia uma região de liquidação que o preço ainda nem preencheu ainda, então vamos falar se isso ainda é possível, tá? Então olha só, primeiro, cenário macroeconômico, o que está trazendo mais essa quedinha agora nesse último candle de 4 horas, tá? Isso porque o JOLTS, a oferta de empregos, sinalizou um mercado de trabalho ainda apertado, tá? Mostrando aí que existem 1,07 vagas de emprego para cada desempregado nos Estados Unidos. Esse cenário, gente, reforça a resistência da economia americana e isso pode impactar, deve impactar na expectativa da política monetária, né? A gente vem vendo aí que a expectativa do mercado é que aconteça pelo menos cortes de 0,75 base points esse ano, não que seria um corte de 0,75, mas sim 3 cortes de 0,25. Isso mexe com essa expectativa. E esses dados mais fortes do que era esperado aumenta essa chance dos juros ficar acima, em níveis elevados, num patamar restritivo, né? E com isso as bolsas, o Bitcoin começou a recuar e esse é um cenário que pede cautela. Além disso, para piorar a situação, o Trump hoje anunciou também tarifas sobre o aço e alumínio referente à economia do Canadá, elevando aí mais 25%. Então, a partir do dia 12 de março, tarifas de 50% no aço e no alumínio. E aí isso traz esse contexto de intensificação desse problema geopolítico relacionado a tarifas que pode prejudicar não só a economia americana, mas outras economias, e isso beira a recessão, né? Então a gente tem que ficar muito ligado. Ontem eu recebi diversas mensagens de pessoas perguntando: Bruno, você acha mesmo que o Bitcoin vai buscar os 70 mil dólares, 69 mil dólares? Sim, gente, é bem possível que isso aconteça. Isso poderia estar acontecendo, inclusive, ainda essa semana. Talvez até uma busca na média de 100 semanas. Vou até adicionar uma linha aqui, ó, nesse patamar. 63.500 dólares seria o patamar que o Bitcoin poderia estar indo buscar dentro do contexto da intensificação, vamos falar aí levando em consideração essa recessão, tá certo? Então assim, ó, entenda o seguinte: enquanto o Bitcoin não romper alguns níveis que eu vou deixar sinalizados aqui para vocês na análise de hoje, ele tende a continuar retraindo, caindo até essas linhas brancas. Então imagina as altcoins, tá certo? Então, para a gente mapear as possibilidades aqui de retomada do BTC e resistência, vamos olhar primeiro para o mapa de calor de liquidações, começando ali na dinâmica de 12 horas. Ó, 12 horas, uma liquidação para acontecer no 78,666. Vamos marcar esse nível aqui no gráfico, ó. 78. Vou colocar aqui no 690. Então, vou colocar certinho aqui, ó. 666 mais 26. Certo? Então uma liquidação para acontecer ali, levando o Bitcoin perto do preço de abertura do dia de hoje. Depois eu vejo isso aqui, fica relevante no tempo gráfico superior. Resistência, 82 mil e 82.500 dólares. Então vamos marcar aqui, ó, 82, vou colocar 82.300 mais ou menos, tá? Que é um ponto ali de resistência no gráfico intradiário, que o Bitcoin já foi liquidar,
Mas, ó, chegou aqui pertinho, não foi o suficiente para liquidar ainda. Então ainda tem a chance de a gente ver um respiro lá em cima. Ou seja, volatilidade, o preço pode ficar costurando aí. Então, ó, 78.600 nós já marcamos. Acima lá também já marcamos. Então vamos para o gráfico de 2 dias para ficar mais claro tudo isso daqui para vocês. Depois eu vou resumir, tá? Gráfico de 2 dias. Além daqueles 82, nós temos um volume considerável lá nos 84.380. 84.300. Vou colocar um pouco abaixo aqui, ó, para casar com essa média. Não vai dar. É mais ou menos aqui, ó, nessa média de 9 períodos no gráfico diário, o que é muito positivo. Um respiro lá seria interessante. Passando para o gráfico de 3 dias. Gráfico de 3 dias, volume considerável ainda no 78. Esse ponto já marcamos. Esse ponto dos 84 ali já marcamos. E também tem uma região ali, ó, nos 85 mil até 85.500 dólares. Vou marcar 85.200 aproximadamente, ó, 85 mil, bem na região de resistência aqui, ó, marcada com a linha vermelha. Média também de 200 períodos. Essa região aqui estou mencionando, tá? Muitas barreiras pro Bitcoin, pessoal. Muita atenção aí. É importante seguir o plano no momento atual, tá? Gráfico semanal. Só volumes consideráveis acima que nós já mapeamos. Abaixo do preço não é tão visível. 2 semanas. Não temos volumes consideráveis. E aí eu quero trazer aqui, ó, hoje um insight para vocês, olhando para um gráfico de 6 meses. Isso é um estudo que eu fiz com o pessoal que faz parte lá do meu acompanhamento. Nós olhamos para isso no domingo. Olha só, no gráfico de 6 meses a gente tem um volume, não é o maior, mas considerável a ser liquidado nos 64 mil dólares até 62 mil dólares. O que confirma a possibilidade da gente ver aqui, ó, o teste nesses pontos que eu estou destacando aqui para vocês com as linhas brancas. Então, em resumo, a análise do mapa de calor de liquidações, quando a gente olha um pouco mais para o curto prazo, o que está acontecendo aqui? O Bitcoin está vindo liquidar nesse ponto. E aí ele pode trabalhar dentro desse range aqui, ó, certo? Ficar trabalhando dentro desse range. Se ele conseguir romper essa média de 21 períodos, é provável que ele venha liquidar aqui, ó, lá na região da média de 200, sentindo a resistência. Mas, gente, entenda o seguinte, mesmo com o Bitcoin vindo testar esse ponto da média de 200, isso não configura a reversão de tendência. Por quê? Olha só, nós temos aqui uma clara linha de tendência de baixa, de curtíssimo prazo, e depois nós temos essa outra linha de tendência de baixa em vermelho, que é a principal desse movimento de queda. Então, independente do Bitcoin fazer um movimento de alta, vindo buscar 85.300 dólares, 85.500, que seria a média de 200 períodos no gráfico diário, gente, é apenas um respiro para mais quedas. Ele está em tendência de baixa no curto, no médio, só no longo prazo que o Bitcoin mantém a sua tendência de alta que vem lá do fundo, essa linha laranja que vem lá do fundo dos 15.500 dólares. Então, em resumo, a análise do Bitcoin, veja a possibilidade da gente ver o Bitcoin hoje vindo buscar esse ponto, vindo caçar mais um fundo aqui mais uma vez, pegar a liquidez antes de um respiro. Lembrando que amanhã acontece a divulgação da inflação dos Estados Unidos. E aí, poxa, se o Bitcoin tiver aqui e a inflação vier com um contexto negativo, é o catalisador perfeito para ele despencar e ir lá embaixo no suporte do 69. Agora, no contexto do Bitcoin vir aqui em cima antes e a inflação vir negativa, esse é o catalisador para ele também depois continuar o seu processo de baixa. Então, quer dizer, uma movimentação de alta, para mim, precisaria estar alinhado com duas coisas, em resumo, para facilitar para vocês. Primeiro, o Bitcoin terminar de liquidar aqui embaixo, vir liquidar aqui em cima, e aí amanhã a inflação mostra um sinal de desaceleração, e aí o BTC faz o rompimento da média de 200 para depois voltar lá em cima na LTB principal. Esse seria o único viés que eu pararia de olhar para mais quedas rumo aos 69 mil dólares, pelo menos, que é o meu alvo principal da continuação desse movimento de baixa. Então,
é o momento de você gerenciar o seu risco. Até porque, quando a gente olha para a dominância do Bitcoin, olha só o que ela está fazendo. Algo que nós não queremos que ela faça, que é o rompimento da resistência. Com o rompimento da resistência, o que isso significa? Mais quedas significativas nas altcoins, enquanto o Bitcoin também corrige, mostrando uma aversão a risco aos ativos de mais risco. Agora eu vou trazer uma análise das altcoins nos últimos comentários aqui nos meus vídeos. Primeiro, a AVE, gente. A AVE, uma clara tendência de baixo. Vamos começar uma análise do zero nela. Uma clara tendência de baixo. Se a gente olhar para um contexto mais semanal, ó, ela está fazendo uma retração de 0,5, indo buscar esse ponto. E ainda pode buscar 0,618 sem estar fazendo a reversão da tendência de alta de longo prazo. Tá? Então, gente, a AVE, enquanto ela não romper essa linha de tendência de baixa, ó, tende a continuar corrigindo na direção do pelo menos ali a região dos 141 dólares. Ondo foi outro ativo que vocês solicitaram análise também. A Ondo continua o processo de baixa, indo buscar os suportes que eu deixei destacados. Ó. Já pegou aí quase 3, pegou 2 das 4 regiões que eu joguei ser interessante. Então a Ondo está em retração, em correção, uma tendência de baixa também que vem lá da sua máxima, deve vir buscar esse fundo com a continuação da queda do BTC. Outro ativo que vocês solicitaram aí foi a ADA Cardano. Gente, a ADA Cardano, ó, rejeitou o rompimento da resistência lá em cima, devolveu toda a valorização de 47% que havia feito com o anúncio ali do Trump sobre o tweet, né, falando sobre a reserva estratégica, onde especularam que também vai ter uma reserva em ADA, Ethereum, Solana e outros ativos. E aí a ADA despencou, devolveu toda a valorização, ó, e agora está trabalhando nessa região de suporte. O que ela está fazendo aqui? Fazendo uma retração de Fibonacci, tá? Então é crucial que a ADA mantenha esse suporte antes para poder continuar subindo, tá certo? Então, gente, o cenário ainda segue de baixa para o Bitcoin, com um leve respiro aí hoje, mas nós temos aí uma grande região de liquidação para acontecer, grandes volumes de liquidações para acontecer dentro desse range aqui, enquanto o Bitcoin não voltar acima da média de 200, que também caracteriza a reversão dessa LTB marcada em azul, qualquer movimentação de alta é apenas um respiro para mais quedas. Continue olhando para compras fracionadas em níveis mais baixos. Te convido a conhecer as minhas playlists aqui do canal, se torne um investidor e seja um trader, onde eu compartilho conhecimentos técnicos para que você possa gerenciar o seu capital por conta própria. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Uma excelente terça-feira, valeu e até a próxima!